Ator, roteirista e diretor. Fernando Ceilão faz sucesso no cinema e na TV e conta as experiências artísticas nessa edição do Jogo Aberto. Olá, Fernando. Seja bem-vindo ao Jogo Aberto. É um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é meu. Bom, você está em cartaz com a peça Meu Nome é Reginaldson. Uma coisa que eu achei bastante interessante sobre ela é que foi escrita, por você em 2008, mas na verdade como um esquete, foi dirigido também. E uma curiosidade foi que você substituiu o ator principal, que na época não era você. Eu gostaria de saber como foi isso, como foi substituído? Foi um se vira nos 30 ou se vira nos 20? Na verdade, assim, essa peça se chamava Você Está Aqui e não era só essa história do Reginaldo, eram 5 esquetes, só que esquetes sérios, não era comédia. E o ator era o Péreio, sabe? Sim, aquele ator sim. com aquela voz, o Péreio. E aí ele um dia não foi. Eu sabia que um dia ele não ia, porque o Péreio tem histórias do tipo... eu vou contar, porque é ele que me contou essa história. Sim, não tô pode entregando contar pra o gente, Péreio. vai guardar segredo, né? Mas o Péreio ia fazer o filme do Agamenon, que os cacetas produziram. Sim. Aí tudo montado, as pessoas esperando o Péreio ligarem. Ei, Péreio, você não vem filmar? Vocês deviam saber que isso ia acontecer quando contrataram um mau caráter como eu, e bateu. Então eu sabia que um dia o Péreio não ia. Sim. E eu ia todo dia, porque eu era o diretor, eu falava no microfone, numa cena e tal. E eu fiquei sabendo durante a peça, já estava rolando o primeiro esquete, alguém falou, o Péreio não vem. Nossa. Põe a roupa dele, porque ele é grandão, cabia em mim, e faz. E aí, no improviso, você puxa para o seu mais fácil, né? Eu puxei para comédia, era uma cena séria, mas eu puxei para comédia e fazendo eu pensei, isso aqui dá uma peça longa. Porque a coisa mais difícil do mundo em teatro é você achar um motivo para a peça ser um monólogo, né? Porque por que o cara está falando sozinho? Sim. Muito difícil é ter esse gancho. E o bom da cena é que era isso, é um taxista que é muito carente, que cismou com um dos passageiros dele, ele acha que eles têm que ser amigos, então ele invadiu a casa do cara, porque ele já foi chaveiro, ele entrou na casa do cara, e está esperando o cara chegar para falar, vamos ser amigo. Enquanto o cara não chega, ele está treinando o que ele vai falar. Bem, ele vai entrar por aqui, aí eu elogio a casa dele, falo o meu nome, conto do meu pai. E esse treinamento, que ele está falando sozinho, é a peça. A peça é esse ensaio dele. Ele faz todo o ensaio de quando, então não fica aquela coisa forçada, sabe, do personagem falando sozinho, porque o autor queria fazer um monólogo. Não, ele tem que estar falando sozinho, porque ele está se ensaiando. Sim. E você ficou 2 meses sem fazer a peça, né? Como é que é a sensação de reestrear a peça? Você não se sente nervoso? Não, assim, eu não fico nervoso, não. Ainda mais em estreia, porque estreia as pessoas estão ali para gostar, né? Não é público pagante, são Sim. amigos e tal. E eu tava num dietão, eu tinha perdido 17 quilos, eu tava só na sopa, eu tava fraco, assim, eu tava mais com medo de passar mal e passei. No meio da peça eu tive um teto preto, ninguém notou. Mas eu achei, caraca, eu não vou conseguir mais fazer. Eu tava mais com esse medo, assim, e você fica meio frio, porque é igual exercício, sabe? A peça é voando, assim, 7, 8, sabe? Eu falo tudo rápido e tal, a peça é muito agitada, tem essa dinâmica. E na volta você está sempre com uma dificuldade de estar com tanta energia, tanto vigor. Sim. Mas nervoso eu nunca fico, não. Agora, uma coisa que é interessante é que você faz 15 personagens sem caracterização, não é isso? É. Como que dá pra fazer? Na verdade, assim, o que eu acho mais legal do personagem é quando ele vem de dentro, sabe? Sim. Tipo, parece um papo cafona, né? Vem de dentro, beleza filosófico, interior, essas coisas. Mas assim, às vezes o cara ouve uma voz ou cria uma voz. Eu vou fazer um personagem que tem a voz assim. Ninguém tem a voz assim, entendeu? Mas quando você sente o personagem de verdade, tipo, o Péreio é um dos personagens. Eu botei essa homenagem a ele. Que é um cara que eu entendi, convivi, sei como é que é o pensamento do Péreio, então ele sai mais naturalmente, entendeu? Então o grande segredo dessa peça é esse, assim, eu só botei personagens que, se quiser, eu fico o dia inteiro fazendo aquele personagem, o personagem está muito em mim mesmo. Dá pra notar então que você é multifuncional, atua, dirige, você tem alguma preferência? Eu gosto mais de audiovisual, eu não gosto, quer dizer, não é que eu não gosto de teatro, teatro tem uma coisa assim, da sensação é melhor. Óbvio, você está fazendo um negócio, as pessoas estão rindo na hora, sabe? Eu faço no Cândido Mendes, que é do tamanho dessa sala, o palco é menor que essa sala, o público está ao meu redor, eu esbarro na perna das pessoas em alguns momentos, já voou suor, eu fico louco, já voou suor num cara. É claro que essa sensação é muito boa, assim, as pessoas respondendo na hora, você está fazendo uma coisa, você olha e tem um sujeito ali rindo. O cinema, a televisão, você faz e não sabe quem vai ver. Mas eu gosto muito de audiovisual, assim, quando eu era pequeno inventei na minha cabeça, eu quero ser autor, diretor,
Eu gostava de audiovisual, cinema, eu gostava do Spielberg, né, na altura, do Hitchcock. O teatro veio muito depois na minha vida, não é a minha motivação inicial, entendeu? Mas você foi o pioneiro do stand-up no Brasil, né? Como é que é a sensação de carregar esse fardo, de se apresentar internacionalmente para um público estrangeiro e para o público nacional? Tem alguma diferença? Como é que é isso? Não, então, são duas coisas aí. Esse negócio do pioneiro, na verdade, assim, eu abandonei a stand-up no ano que a stand-up começou a bombar. Então, eu não me sinto muito parte da história da stand-up. Entendi. Apesar de ter sido o pioneiro, eu criei o grupo Comédia em Pé. Tem todo um clima agora. Bob's ou McDonald's? Bob's! Aí quando o grupo começou a dar certo, eu saí. Eu tenho uma tendência a querer ficar na contramão. Eu senti que aquilo ia explodir, ia ser a moda do momento, eu saí fora. E a sensação de fazer uma peça em inglês foi a coisa mais tensa da minha vida, assim, porque, pô, Nossa. se improvisa, eu me improviso bem, eu sou muito relaxado em cena, sabe? Essa é uma qualidade que eu sinto que eu tenho. Eu sou muito relaxado, assim, se alguém no meio da peça levantar, como já aconteceu, e falar uma coisa. Teve um dia que uma mulher reclamou de uma cena que eu falo mal de um pastor. E eu nem falo nenhuma religião específica. Mas eu brinco com isso, eu me saio muito bem em português. Mas imagina você ter que improvisar. Em outra língua, né? Ou você ter um branco em inglês. E para uma plateia que não tem a sua cultura. Porque você meio reconhece a plateia. Mesmo que você não conheça as pessoas, você sente um clima assim, pô, no mínimo são da minha cidade. Sim. Você sente ali uma coisa pouco familiar. Sim, mas familiar. O americano tem um ar completamente diferente, tem uma cultura, é o lugar do stand-up, Causa então dava um estranhamento, medo, né? assim. Foi uma viagem, foi em Nova York, eu fiz o show, eu não aproveitei nada de Nova York, ficava o dia inteiro decorando texto, lendo sem parar. Aí na hora de me apresentar, botei uma dália no canto, com uma letra enorme, porque eu fiz sem óculos, foi muito tenso. Mas foi muito legal, chamaram para ficar lá, tá? Eu amarelei um pouco, porque eu teria que ser só um comediante latino em Nova York. Eu não dirigiria peças, não faria tudo o que eu quero. Mas foi uma experiência bem boa, assim. Mas por que você mencionou que resolveu abandonar o stand-up quando foi o boom dele, assim? Por isso que eu falei. Por isso, por essa? Eu tenho uma situação? tendência, assim, a ser meio contracorrente, sabe? Não é uma coisa tipo assim, agora todo mundo gosta de The Smiths, eu não Hipster. gosto mais. Nossa, eu dei uma referência tão antiga, né? Eu nem peguei The Smiths na época mesmo. Mas sabe, todo mundo agora gosta de Los Hermanos, eu não gosto, mas não é isso. Mas eu tento sempre achar um contraponto às coisas, ter uma opinião que no mínimo seja diferente. Vocês mesmos antes falaram, nossa, ninguém nunca falou que gosta mais de teatro, de cinema que de teatro. Sim. É um ponto de vista meu que é meio natural em mim, assim, eu Sim. sinto que uma coisa vai dar muito certo, eu saio fora. Voltando para Mas não é só, parece que é Claro. um medo do sucesso, não é isso. Não é que vai dar certo, eu me expressei mal. Eu sinto que uma coisa vai ficar na moda, aí eu já não sinto mais É natural, né? muita atração por estar naquela coisa. Entendi, E compreendo. você, no audiovisual, está trabalhando agora no Canal Brasil, né? Como é que está sendo essa experiência de participar dessas séries? O Canal Brasil foi, por causa dessa peça que eu dirigi, o Pereio, Você Está Aqui, o presidente do Canal Brasil, que é o Paulo Mendonça, que é uma das pessoas mais importantes da minha vida profissional, assim. Ele foi ver na estreia, gostou muito e me perguntou se eu não queria transformar aquilo num programa, que eram 5 esquetes. Ele falou, pô, escreve mais alguns e faz um esquete por semana. Então, um programa que eu fiz lá tinha um formato assim, meio um curta por semana, com personagens diferentes e tal. O nome também era Você Está Aqui. Aí depois eu fiz um chamado Amorais, que era um seriado, que era meio um Woody Allen, carioca num universo marginal, sabe? Era meio parecido comigo, como se eu tivesse me metido com traficantes. Ainda falando de audiovisual, como é que foi a sua experiência no cinema? Você participou do Homem do Futuro e recentemente escreveu Sorria, Você Está Sendo Filmado. Como é que foi essa experiência para você? Então, no Homem do Futuro teve uma coisa assim, foi o primeiro filme que eu fiz, eu sempre quis fazer cinema, então tinha aquela excitação, caramba, finalmente vou fazer um filme. E é um filme nerd, né? Um filme de volta no tempo, tem um quê de Volta para o Futuro, tem um quê de produção do Spielberg. Então eu me sentia muito nos extras dos filmes que eu gostava na adolescência, teve isso, né? E ainda estava contracenando com Wagner Moura, que é o homem de cinema, né? O nosso, a mistura de Harrison Ford com Al Pacino, é o cara. Como assim? Ela não tá cantando pra você? Ela não pode estar cantando pra você. Você não é ninguém, né? Eu sou sim. E que é um cara ótimo, assim, um cara que um dia me dando uma carona falou, sei lá, quer ser meu amigo? Taxista. É um cara, é o cara, ele podia nem me tratar bem, que eu ainda ia respeitar ele, mas é um cara generoso, é um cara maneiro, então foi uma super experiência. E o Sorria
ainda teve esse lado, eu escrevi o filme, e aí, pô, eu sempre quis escrever e dirigir, eu não dirigi, a direção do Daniel Filho. Mas só escrever e pro Daniel Filho, né? Tipo nos Estados Unidos, de novo citando o Spielberg, você escrever para ele, né? Acabou o bagunço! Quem vai falar com a Globo sou eu! Como eu fui a primeira testemunha, de repente eu falo também com a Globo. Sou boa testemunha? Do quê? É uma loucura, assim, porque o Daniel Filho fez uma revolução na televisão, é um homem importantíssimo no cinema e pode parecer uma loucura que eu vou falar, mas é um cara que escuta, o que não é fácil no nosso meio. Outra coisa bem legal que ele tem também, né, que na verdade você comentou há um pouquinho de tempo atrás, que vai voltar é o formato clássico, isso, exatamente. Eu achei super interessante, né, um talk show. E vamos imaginar uma situação. Se hoje você fosse entrevistar a gente, o que você perguntaria? Eu perguntaria assim... Eu acho que eu coloquei a gente em encrenca. Não vou perguntar nada, não vou nada polêmico, assim, mas vocês acham que jornalista é tão vaidoso quanto artista? Responde aí, já que tu Eu perguntou. acredito que não. Eu acredito que não seja. Eu acho que, principalmente aquele jornalista, o repórter que gosta de correr atrás das coisas, da informação, acho que ele está tão próximo à população. Mas tem esse cara, o hard news. Tem o hard tem news, esse sim, mas você cara acha aquele que já está mais lá em cima? Mas vamos então especificar, repórter de cultura. Porque eu tenho convivido com uns, tomara que não assistam, mas que eles querem ser amigo de artista, eles querem aparecer tanto com o artista. Você não Acaba se envolvendo percebe isso. Sempre tem essas exceções, né? Essas pessoas. Eu acho que isso no meio artístico em si, tanto para jornalista, atores, tem esse egocentrismo, sim. Fernando, para finalizar, deixa aí para o público a sua agenda final, por favor. Então, eu estou fazendo todos esses projetos que eu falei, mas eu vou focar no Reginaldson, que é o que está mesmo em cartaz no momento, os outros ainda vão estrear. E aí falo aqui para essa câmera, eu estou sextas e sábados às 9 horas, lá no Teatro Cândido Mendes em Ipanema, e domingo às 8. E assim, é meio constrangedor a pessoa falar do trabalho dela, mas eu acho que é a coisa mais legal que eu já fiz em teatro, então vai lá assistir. Bom, Fernando, muito obrigado pela sua presença aqui, tá? Beleza, obrigado a Obrigada. vocês. E o Jogo Aberto vai ficando por aqui. Até a próxima.